seguindo com a leitura do Enigma do Homem, do Edgar Morin, ele explica a categoria Sapiens Demens, ele a justifica em cima de 3 características essenciais ao ser humano: o erro, a híbris e a desordem. Ele coloca o erro, a irrupção do erro, como uma grande novidade que o Sapiens traz ao mundo, uma característica crucial da espécie humana. Onde está o erro sapiental? Ele coloca que o erro é resultado de uma regressão na nossa espécie de aptidões genéticas, de uma programação genética de adaptação em favor de uma progressão de características e capacidades estratégicas para o conhecimento e a tomada de decisão. Então, na nossa espécie há uma regressão de uma programação genética sobre como se portar, como, em qual meio, qual o seu ambiente que você está programado. Uma regressão de uma programação de comportamento social e de organização social. Nós nascemos com uma falha na programação, com uma abertura. E em favor disso, há uma progressão de aptidões e capacidades heurísticas de conhecer o meio, de conhecer o seu ambiente, de tomar decisões para poder se adaptar. Então somos uma espécie muito mais flexível, com uma capacidade muito mais ampla de adaptação. Tanto que tomamos assim os diversos ambientes, de deserto a temperaturas extremamente baixas, os ambientes mais hostis, o ser humano consegue se adaptar e habitar. Essa regressão, ele coloca como se vai estar sempre um vão, uma brecha, um delay entre o cérebro humano, entre essa programação e o ambiente. É nessa brecha que nós conseguimos nos adaptar, é nessa brecha que o conhecimento dos sapiens avança, é nessa brecha que ele consegue criar sobre o meio, criar o seu mundo, criar as suas formas de ser, criar formas de saber, criar formas de convivência social. Mas é também nesta brecha que há uma grande fonte de erros, de ilusões. Essa brecha entre o cérebro e o meio é também uma brecha entre o conhecimento objetivo e o subjetivo, e uma brecha entre o real e o imaginário. Essa brecha nunca se cumpre, nunca se vence, nunca se chega. Um dos aspectos nunca toca totalmente um outro. O que Edgar Morin chama da brecha antropológica, o grande tchan da espécie humana. Mas também fonte de erros, de incertezas, de ambiguidades. Nesse sentido, a própria ação que permite flexibilidade e inventiva implica o risco de erros, e o Homo sapiens é condenado ao método chamado precisamente de tentativas e erros, até mesmo e sobretudo se for fiel ao método empírico-lógico. O nosso método empírico-lógico não é testar, validar, conhecer, ir pela tentativa e erro até ver o que dá certo. Então o erro, ele é uma quantidade dantesca na nossa espécie, porque é por onde aprendemos, por onde criamos conhecimento. Nascemos com um delay, que é o grande diferencial. A zona de incerteza entre o cérebro e o meio ambiente também é a zona de incerteza entre subjetividade e objetividade, imaginário e real. Esta fenda está aberta, mantida pela brecha antropológica
da morte e pela arrebentação do imaginário na vida diurna. Foi o videozinho passado, né, que falamos o que a morte representa na espécie humana. Esta tomada de ciência de um fato concreto, ao mesmo tempo que é uma negação deste fato concreto. E emerge todo um mundo imaginário, todo um para-além que se cria sobre este fato para dar conta dele, dar conta do horror, da angústia de conviver com a ideia da morte e da finitude. É pelo fato de haver essa brecha que o reino dos sapiens corresponde a um aumento maciço do erro no sistema, no seio do sistema vivo. O Homo sapiens inventou a ilusão. O erro graça na relação dos sapiens com o meio, na sua relação consigo próprio, na relação com o outro, na relação de grupo com grupo e de sociedade com sociedade. É erro pra caramba. E todas as nossas relações com o meio, com nós próprios, com o real, com os outros, com as sociedades, com a diversidade, em todas as nossas relações há a irrupção do erro. A realidade. Pretendemos por isso mesmo e também por nossa própria incerteza revelar que a realidade humana está na máxima. Errar é humano. Então o erro é apresentado, né, a irrupção do erro junto com a irrupção dos sapiens no mundo não é apresentado por Mohan como um elemento que deva ser vencido, superado, né, contra a lógica positivista, né, de que vamos desenvolver a razão, vamos desenvolver o mundo das ideias para dar conta e suprimir o erro. Não, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Porque faz parte da natureza humana errar. E é errando que aprendemos, é pela tentativa e erro que vamos nos aprimorando. Se superamos isso, superamos os próprios princípios do método empírico-lógico que nos forma, que nos constitui. Então não há superação do erro, não há superação da subjetividade, não há superação do imaginário. Eles são constitutivos. Temos que aprender a lidar com ele, a utilizá-lo em favor do nosso conhecimento e da capacidade de criar.